Galo quebra tabu em Bragança e fica a 1 ponto do G6. Pedro Caixinha pode ser o técnico do Atlético em 2024? Felipão provoca a torcida do Galo e eu vou responder. Hulk fez revelação pós-jogo, você está tomando um café com Jeves. Muito bom dia para você que chega aqui no canal Bica Galo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse vídeo vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, com um conteúdo onde eu viso aqui trazer um pouco de informação, um pouco de opinião, debater as principais pautas do Galo e você toma esse cafezinho comigo aqui de terça a sexta às 8 da manhã. Eu sou Marco Jeves, jornalista aqui do canal Bica Galo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, tá? O like é muito importante, ainda mais com vitória do Galo, né, meu filho? Não tem nada melhor do que acordar com uma vitória do Galo e não tem nada pior do que acordar com uma derrota do Galo. A gente sabe bem os dois extremos como funcionam e hoje a gente está no extremo bom do negócio, né? Então, se inscreva aqui no canal, faça parte do canal de notícias do Galo e informações que mais crescem em Minas Gerais, beleza? E a gente vai falar aqui sobre essas pautas que eu comentei, né? O Galo conseguiu quebrar um longo tabu, um longo jejum de vitórias lá em Bragança Paulista, com o Red Bull, depois que a Red Bull comprou o Bragantino, entrou no Bragantino, nunca havíamos ganhado nenhuma partida e nem perdido, né? Foram sempre empates, 7 empates até aqui. E ontem, finalmente, o Atlético conseguiu quebrar um tabu, né? Sensacional, realmente, né? Os gols do jogo foram marcados de pênalti pelo Hulk e o Igor Gomes. E como sempre falo, né? O Igor Gomes, ele é um jogador bom para entrar no segundo tempo, gente. Não é possível que a gente não vai concluir isso junto, né? Que ele é um jogador que, quando ele entra como titular, ele não rende ao mesmo tanto que ele entra quando ele entra vindo do banco de reservas. Um exemplo disso é o jogo contra o Internacional. Entrou contra o Inter, o Galo tinha acabado de fazer 1-0, fez um golaço espetacular, chapelou o zagueiro e tudo mais. Ontem entrou também contra o Bragantino e fez mais um golaço, então o Igor Gomes vai se estigmatizando como um jogador de segundo tempo. Não tem problema algum. Se entrar no segundo tempo e sempre resolver, vira uma válvula de escape, vira uma alternativa muito interessante, na minha opinião, essa entrada do Igor Gomes. Falando um pouco do jogo, o Galo controlou o jogo principalmente no primeiro tempo, né? Fez um jogo interessante, dominando o meio-campo novamente, né? Assim como tinha sido no jogo contra o Palmeiras. É impressionante, né? O Atlético joga muito bem fora de casa, aí chega em casa e não consegue aplicar nada. Parece que os jogadores acabaram de se conhecer. É realmente muito curioso como o Atlético leva essa situação, né? Então, inclusive, foi minha pergunta para o Felipão, né, depois daquela partida contra o rival. Perguntei para ele por que oscila tanto, por que ele ganha partidas tão difíceis contra adversários tão qualificados fora de casa e chega em casa e dá aquelas aí, perde para Curitiba, perde para Cruzeiro, e enfim, né? Então, ontem realmente foi um jogo bastante interessante e maduro do Atlético, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, para variar, o Felipão deu a bola para o Bragantino e o Bragantino fez o Atlético sofrer. Atacou o tempo todo, o Galo deu um chute a gol somente, que foi o gol do Igor Gomes, e tomou pressão, escanteio pra caramba, chute pra gol, jogada perigosa do Bragantino. Aos cerca de 37 minutos, ele tira o Paulinho e coloca o Hever, né, abdicando totalmente de jogar e praticando até um antijogo, porque o Galo fez muitas faltas. Everson caía toda hora, mas faz parte do jogo, né? Essa é a minha crítica. A minha crítica é ao defender tão cedo, né? Fora de time, né? E novamente ele faz isso, né? Repetidas vezes ele pega, tira um atacante, coloca o Hever e fecha a casinha para não sofrer. E imediatamente após a entrada do Hever, toma o gol do jovem Thalisson, um belo gol. Passou por 2 zagueiros, passou como quis. Por quem? Por Gemerson, né? Que não fez má partida ontem não, a verdade é essa, né? Acertou até uns lançamentos interessantes, mas essa aí ele deu mole, tomou um drible nas costas. E o Bragantino começou a pressionar o Atlético muito mais, até que o final da partida chegou e o Galo conquistou essa vitória importantíssima na competição, se reabilitando, ficando a 1 ponto do G6. Se não tivesse tido a vitória do Grêmio de virada sobre o Flamengo e a vitória do Atlético Paranaense de virada sobre o América, o Galo estaria hoje na 5ª colocação.
Ah, se tivesse ganho no Curitiba. Ah, se tivesse ganho o Clássico. Gente, não adianta, né? Não adianta lamentar. Não é isso que aconteceu. E bola pra frente, sábado tem partida importantíssima, 9 horas da noite, com transmissão aqui do canal Bica Galo, assim como teve uma transmissão ontem. Ontem eu passei um pouco mal durante o dia, não consegui fazer a jornada Dia de Galo, mas o Thiagão representou muito bem o canal Bica Galo, com a narração do Luiz Fernando Bola, e foi uma transmissão sensacional, mais de 5.000 visualizações aqui. Então, a gente tá nessa pegada, todo jogo a gente tá fazendo pré-jogo, transmissão, pós-jogo, coletiva. Cola aqui sábado, tá? Se você não for na arena, se você não tiver como assistir, acompanhe o jogo com a gente a partir aí das 7h30 da noite no sábado, beleza? Bom, e o Felipão, né, ele tinha tudo para poder ali é difícil demais, gente. Ele tinha tudo para poder enaltecer a torcida, chamar para o lado, chamar para acompanhar e tudo mais. Aí, de repente, numa pergunta de coletiva ali, ele simplesmente fala que tinha 4 jogadores juniores, né, no banco, né, e tava cheio de desfalques, né, aí, tipo, não tinha Zarate, não tinha Lemos, Mariano, Vargas, o próprio Batalha, que sofreu uma entorse no joelho, enfim. E aí ele falou, hoje tínhamos 4 juniores no banco, portanto, calma, não arrebentem com o nosso time aos 2 minutos, pensando que tem que fazer o gol, porque não é assim. Se quiserem me entender, entendam. Se não quiserem entender, não entendam. Então o Felipão falando para a torcida do Atlético não arrebentar com o time. Ô Felipão, ô Felipão, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Meu amigo, porque não é meu amigo, na verdade, né? Mas olha só, você vai falar que a torcida tá arrebentando com o time? Cadê a sua autocrítica? Cadê a sua possibilidade de fazer uma análise do seu trabalho, de ver que você tem 22 jogos, 8 vitórias, 8 derrotas e 6 empates, você tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas, cara. Você que tá arrebentando com o time do Atlético, o time quando quer joga, o time quando quer vence fora de casa, entendeu? Se não fosse esse esquema ultra retranqueiro seu, essa forma de trabalhar, né, totalmente diferente do DNA, das cores do Atlético, as coisas provavelmente estariam diferentes. Não, eu não quero Felipão em 2024, não adianta, gente. Ah, Jefferson, mas ganhou lá do Bragantino, quebrou tabu, ganhou do Palmeiras, ganhou do... Não, eu não quero Felipão em 2024. Marco Geves não quer Felipão em 2024, tá? Inclusive, acho absurdo falar que a torcida está arrebentando com o time, né? Isso é uma falta de autoanálise, uma falta de autocrítica terrível, né? E fica aí a resposta, então, pro Felipão, que arrebentou com o time foi o senhor, viu, senhor Felipão? Não ontem, porque ontem ganhou, mas falando de uma forma geral, o senhor que arrebentou com o time, e a autocrítica é importante na vida, é importante no trabalho e no futebol também. E diante dessa possibilidade do Felipão aí deixar o Atlético em 2024, acho que é uma possibilidade bem real, deve acontecer. O Pedro Caixinha, segundo o canal Eu Acredito, está na mira do Atlético para 2024. O Caixinha, que é português, é ex-auxiliar do técnico José Peseiro e é o atual técnico do Bragantino, que o Atlético venceu ontem, né? O Caixinha tem 14 vitórias no Campeonato Brasileiro, 10 empates e 4 derrotas. Já passou pelo futebol mexicano, Cruz Azul, Santos Laguna, já jogou lá, já treinou o Tajeres da Argentina, ex-equipe do Alan Franco, né? E elogiou o Galo ontem na coletiva, falou que o Galo é uma equipe muito experiente, muito madura, com uma visão muito clara de jogo e foi um justo vencedor. Né, muito honesto, Pedro Caixinha, particularmente me agrada bastante, é um treinador interessante, com ideias de jogo modernas, me agrada muito mais do que o Felipão, a verdade é essa, né? Mas, por enquanto, é só uma especulação, não tem nada definido sobre saída ou sobre continuidade do Felipão. Se Deus abençoar e os astros se alinharem, não continua no Galo em 2024 e o Caixinha, sim, seria uma ótima alternativa, na minha opinião. Mas a sua opinião, quero que você deixe aí, principalmente você que está assistindo o nosso ao vivo aqui. Pedro Caixinha seria uma boa em 2024? E você que não assistiu, que está assistindo aí, não deixou o like ainda, o like é importante, tá? Deixa o likezão aí, fortalece o canal Bica Galo. A nossa caminhada aqui depende muito de você. Então, se você estiver curtindo o conteúdo, estiver curtindo a forma como a gente faz as coisas por aqui, não deixa de dar o like, porque é a sua aprovação, tá? E se não for inscrito no canal, aproveite agora mesmo para se inscrever, que agora eu vou falar do Hulk, né? O Hulk, ele fez uma revelação pós-jogo, falou que tem 3 semanas que vem jogando com o adutor, né? O músculo da coxa carregado, pouco pesado, jogo a jogo, e é uma sequência de
Jogos a cada 3 dias. As últimas, né, Hulk? Porque antes estava sendo semanal, depois que fomos eliminados das competições de mata-mata, né? Ainda revelou também que sofreram uma pressão muito grande no clássico, pós-clássico, nos últimos dias, né? E falou o seguinte: a cobrança é muito grande, mas se a gente souber gerir isso, teremos uma grande possibilidade de conseguir os 6 pontos em casa. Conto com o apoio da nossa massa. Então o Hulk chamou a massa para apoiar o Galo. Tá? No próximo sábado enfrenta o Fluminense, depois enfrenta o Fortaleza, ambos os jogos na Arena MRV, né? Se repetir os jogos contra Botafogo e Cuiabá, onde venceu 2 jogos seguidos em casa, já dá uma subida grande no campeonato, e agora a gente vê como serão essas situações, né? De alguma forma, o Hulk é um cara que se doou muito em campo ontem, sempre se doou muito, na verdade, né? Mas ontem ele se doou muito, né? Tentou puxar contra-ataque, aos 37 anos, vários contra-ataques puxados pelo Hulk, caneta, um festival de habilidade. Só que tem um ponto para falar aqui. Ô Hulk, deixa outro bater escanteio, deixa outro bater falta de cruzamento, as faltas diretas, obviamente, é você, mas deixa outro bater, deixa o Arana bater, pega um outro jogador. O Hulk bate aquele escanteio rasteirinho, meia altura, me dá uma irritada, gente, que eu vou te falar uma coisa, porque você tem zagueiros altos como o Fux, o próprio Gemerson, outros jogadores altos na área, e você bate a bola rasteiro, você facilita o corte do adversário, né? Então é só isso que eu tenho que falar do Hulk, o resto é só elogio. Gostei muito da atuação dele na partida de ontem. O Paulinho jogou bem também. O Paulinho é muito inteligente. Realmente, quando você percebe o jogo do Paulinho, ele faz o facão, né? Corta na diagonal indo para dentro da área. Ele sai toda hora na cara do gol. E ontem acabou perdendo um gol que ele chutou fraquinho, o Cleiton defendeu. Se tivesse fuzilado, o Galo não tinha nem passado tanto sufoco assim, mas são coisas da vida. Torcedor, muito obrigado pela sua audiência até aqui no nosso conteúdo, tá? Esse vídeo vai ao ar de terça a sexta-feira, 8 horas da matina. Conto muito com a sua ajuda no like, na inscrição. Ative o sininho de notificações para sempre que sair o conteúdo você ficar ciente, tá? Que saiu esse conteúdo. Às vezes você esquece o horário, né? Acompanha vários canais e muita gente faz isso. Então você coloca o sininho aí, você fica sabendo sempre que tiver um novo vídeo do Café com Jeves para você. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. Hoje à noite tem live 8h30 da noite. Eu e Guido Jorge chegamos debatendo as informações do Galo na minha live, na live do Jeves. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Um dia abençoado. Obrigado por tomar o cafezinho comigo. Eu sou Marco Jeves e eu fui.